No É Música de hoje, contamos com a tranquilidade do músico e compositor Josias Sobrinho. Ele nos mostra o seu trabalho que provém de suas experiências com arte popular, com muita lucidez e clareza. É um prazer para todos ouvirem e compreenderem a arte de Josias. Tudo isso com a sabedoria e a nobreza que o tempo confere aos verdadeiros artistas, artífices de um mundo onde o seu instrumento de construção é a música. Tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG. Se eu quisesse uma vida comprida, ai, ai, eu seria no fundo um besouro. Teria no escuro da ilha enterrado um bonito tesouro. Se eu tivesse no peito um novelo, ai, ai, eu tecia com ele um caminho. Só guardava no fundo do poço, do outro lado da gente. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG. Se eu tivesse no peito novelo, ai, ai, eu tecia com ele um caminho, com rumo voltado pra dentro e aberto pro mundo todinho. Se eu tivesse um rosário de pena, ai, ai, eu vivia com ele no dente. Só guardava no fundo do poço, do outro lado da gente. Se eu tivesse um dente de ouro, eu mandava tirar pra viver. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG. Eu mandava encruzar e benzer. Eu mandava entregar pra GG. Josias Silva Sobrinho, nascido no povoado chamado Tramaúba, no município de Cajari, mas registrado em Penalva. Eu sou penalvense por documento. Nesses 6 anos de iniciais durante a infância, se ouvia muito, era muito forte, muito presente a figura
e a obra dos cantadores de Bumba Meu Boi, principalmente, porque eles eram, naquele período, naquele local, eles eram os narradores da vida social, porque com 3 anos de idade, me perguntava o que ia ser quando crescesse. O que tu vai ser quando tu crescer? Pergunta que as crianças ouvem muito, né? E eu tinha 2 coisas que dizia. Eu dizia que queria ser médico, mas também dizia que queria ser cantador de boi quando crescesse. Então, acabou valendo o cantador de boi. O trabalho de música, meu trabalho de música, ele é um trabalho muito fincado, muito voltado para a cultura popular do Estado, até porque é uma proposta, né, é um projeto, né, de desenvolvimento de um trabalho artístico, musical, voltado para esses elementos. Me leva, amor, abraça quem te ama, me acolhe, amor. Meu peito só reclama, vem e ama. Oh, mana, onde quer que fores a teu lado, me leva, amor. A brasa de quem ama inflama todo amor e custa a esmaecer, a chama clama. Oh, mana, ervas do porão e dor ferindo o coração. Me leva, amor, abraça quem te ama, me acolhe, amor. Meu peito só reclama, vem, me ama. Oh, mana, onde quer que fores a teu lado, me leva, amor. A brasa de quem ama inflama todo amor e custa esmaecer, a chama clama. Oh, mana, ervas no porão e dor ferindo o coração. Vejo sombras, ouço vozes e não estás aqui. Volta a amanhecer, é de manhã e eu não dormi. Vejo sombras, ouço vozes e não estás aqui. Volta a amanhecer, é de manhã e eu não dormi. E até o sol se pôr, retorna ao teu cantor. Com 6 anos, eu fui para Penalva para alfabetização, né? Porque lá em Tramaúba era um pequeno povoado com algumas casas, não tinha escola nenhuma. Então a família do meu pai é de Penalva, por isso a gente ia para Penalva, e por isso eu fui registrado em Penalva. Então a gente ia para Penalva, casa de parentes, né, das tias, dos tios que moravam lá.
E ali a gente estudava as primeiras letras, fazia o primário, né? E quando chegava no final do primário, precisava sair, porque também não tinha escolas, né, do ginásio, né, onde se estudava para dar sequência aos estudos. Então, se vinha para São Luís. Penalva não tinha, Viana também não tinha ainda, que é muito próximo. Então, se vinha para São Luís para o ginásio, né, para fazer esse aprendizado, esses estudos, e depois tentar a faculdade. Então, eu cheguei a São Luís dentro desse roteiro, né, nesse caminho, nessa busca por informação, por educação, por formação, né, para fazer um ginásio e depois fazer uma faculdade. E por isso também fui para Belo Horizonte com a mesma perspectiva, para fazer lá uma faculdade. Fiquei 2 anos lá e foi em Belo Horizonte que eu comecei a compor. Antes de Belo Horizonte, eu só tocava um pouquinho de violão aqui, um violão muito limitadozinho e tal, mas já estava querendo compor, criar minha própria música. Em Belo Horizonte, afastado mais do seio cultural e da família, essa coisa se deu com mais, se manifestou mais naturalmente. Eu comecei as primeiras obras, assim, fechadas, acabadas, elas se deram nesse período em Belo Horizonte. Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo. Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo. Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo. Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo. Vai o feijão, vai o café, vai o amor daquela mulher, mesmo não tendo dinheiro, mesmo perdendo a razão, me resta ainda o direito de ser consciente da situação. Me resta ainda o direito de ser consciente da situação. Tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo. Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo. Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo. Nasci na terra de Noel, sou cidadão do mundo. Vai o feijão, vai o café, vai o amor daquela mulher, mesmo não tendo dinheiro, mesmo perdendo a razão, e resta ainda o direito
direito de ser consciente da situação. Me resta ainda o direito de ser consciente da situação. Não vou tirar meu chapéu pra qualquer vagabundo. Fui em 71 e voltei em 73. O meu pai estava com problemas financeiros, não podia manter a gente lá, todo mundo. E eu vim para São Luís para concluir o segundo grau e depois, se pudesse voltar para continuar os estudos. Nessa época, eu queria fazer cinema, já tinha mudado a cabeça, já não queria mais saber de medicina, a minha intenção era fazer uma escola de cinema. E em 73, quando cheguei aqui em São Luís, o Laborarte tinha sido criado. E a minha irmã fazia teatro lá e me convidou para ir lá, porque eu tinha algumas músicas. Aí fui lá no Laborarte e tudo, e acabei sendo admitido no grupo, né? Passei uns anos lá. E no Laborarte, nesse período do Laborarte, coincidiu com a criação da Escola de Música. Essa mesma Escola de Música que ainda está presente e está muito ativa hoje na vida cultural da cidade. Então, ali, na Escola de Música, que era no Apiadouro, encontro com Clemens Hilbert, um alemão que tinha vindo como professor da escola, professor de canto. Parece que ele veio fazer aqui um concerto, convidado num coral que havia na universidade, e gostou da cidade e ficou. Então, ali a gente estudava violão erudito, com João Pedro Borges, com Joaquim Santos, e também flauta doce, que me interessei por flauta, e queria tocar flauta transversa e tudo, mas a gente teve ali um grupo de um madrigal com quatro flautas, né? E enquanto eu fiquei na escola de música, essa coisa foi se dando. Depois, eu já fui na escola de música por várias oportunidades. Eu sou quase que um autodidata, no sentido pleno da palavra, mas eu comecei a estudar música por conta própria, primeiro violão, querendo tocar violão, e com os exemplares da Delta Larousse, que meu pai tinha comprado, que tinha em casa, lá em Cajari, que tinha um capítulo, quase que um volume inteiro dedicado à música, tanto à história da música quanto à teoria musical. Ali foi que eu comecei a aprender como é que essa coisa se dava, como é que se organizava as sons e tudo. Então, a escola de música foi uma circunstância sempre no sentido de buscar mais conhecimento, de ter uma formação, né, mais técnica, né, mais voltada para o estudo no instrumento, ou estudo de harmonia, ou de teoria. Mas, assim, os meus períodos na escola, eles foram vários, mas eles não foram muito longos, né? Tá certo? Eu cheguei a ganhar um prêmio do João Pedro como um dos melhores alunos de violão dele, que me presenteou com um cordoamento Savarez, que era uma coisa maravilhosa na época, um cordoamento francês, violão e tal, que era uma coisa assim que a gente não tinha onde comprar aqui, e ganhei isso lá como prêmio pela minha dedicação ao violão erudito. Eu toco um pouco desse violão ainda, volta e meia eu volto a as obras lá e estudo. Estou sempre estudando alguma coisinha, né? Não paro de estudar. A gente não deve parar de estudar. Estudar acho que é para isso que a gente está vivo, né? Que é para aprender cada vez mais, né? Então, talvez volte para a escola um dia ainda. O Laborarte ele me deu ferramentas, né? Tanto teóricas quanto práticas, para desenvolver, para aprofundar o meu estudo de música e aprofundar também a minha criação.
porque quando eu vim de Belo Horizonte, eu vim determinado a estudar, a me debruçar sobre esse material de música popular, música de raiz, para fazer uma música que tivesse esses elementos. Em 72, 73, 71 e 72, em Belo Horizonte, eu podia ver, e observando o país, a música que se produzia no país, a gente tinha várias cenas regionais, quer dizer, várias cenas que vinham de vários estados, né? Você tinha o pessoal do Ceará, tinha os baianos, que estavam muito presentes, o pessoal do próprio Minas Gerais, um clube da esquina desse período, além de turma de São Paulo. Então, isso estava muito presente na produção musical naquele período. E quando eu comecei a cantar as coisas que eu sabia de cor, da minha infância, dos cantadores, as toadas, os pontos de Minas, de Umbanda, essas coisas de divino que eu tinha de memória, quando eu comecei a cantar isso nas rodas que eu estava presente, as pessoas começavam a me olhar de uma forma diferente. Antes eu era identificado e era reconhecido como baiano, me chamavam de baiano, porque de Minas para cima todo mundo era baiano naquele período, né? Então era um cara do norte, do nordeste, era um baiano, não tinha uma identificação, não tinha uma identidade mais precisa, mais exata, né? Sabiam que eu era do Maranhão, né? Mas tudo Bahia, tudo baiano. Então me chamavam de baiano. A partir desse momento que eu comecei a cantar essas coisas, essas canções, essas coisas da memória, da infância e tudo, eles começaram a me reconhecer como um cara do Maranhão. Ô, Maranhão, poxa, cara, que legal isso aí. Então, isso foi um clique para mim, né? Olha, eu tenho que se eu vou fazer uma música autoral, então eu preciso fazer uma coisa que seja uma verdade minha, que seja a minha própria voz, as coisas que estão, né, na minha alma cultural, que estão armazenadas, né, na minha formação, que são da minha formação, das coisas que eu vi desde criança, e as coisas que eu consigo cantar com facilidade, que eu consigo burilar, né? Porque eu tenho isso aí, a gente quando mexe com essas coisas a gente domina, né? Porque são coisas que estão interiorizadas, né? Você trabalha isso, você lida com isso com muita simplicidade, com muita tranquilidade. Então, isso me deu um clique. Eu vou voltar para o Maranhão 1 ano, 2 anos e vou pesquisar essas coisas. Vou conhecer mais, né? Vou ver como é que está agora, o que estão fazendo e vou tentar uma música que tenha essas coisas, para fazer uma música brasileira com esses elementos. Então, quando eu cheguei no Laborarte, o Laborarte estava propondo exatamente isso. O Laborarte queria fazer, né, de alguma forma fez, né, uma expressão cultural, uma expressão artística, em várias linguagens, usando várias linguagens, com uma característica muito própria, né, muito nossa, né, com os elementos do nosso universo cultural, artístico, desde memórias de outros artistas anteriores, mas também essas coisas da cultura popular. Porque a gente ia muito nos locais, nos terreiros, nos ensaios dos Bumba Meu Boi na época, né? Antes disso estar muito popular, disso estar na cidade, aí só se dava mesmo nos ensaios, nos terreiros. A gente ia a muitos lugares, sempre com um gravador na mão, tentando conversar com as pessoas, tentando ouvir as pessoas, como é que se dava aquilo, como é que essas coisas eram criadas, o que significava isso, o que significava aquilo. E isso o Laborarte possibilitou. Então, no Laborarte, essa coisa tanto foi... O Laborarte nunca foi um estudo muito teórico, né? A gente tinha alguma leitura, tinha uma biblioteca lá com algumas coisas que se podia ler, né? de tratados de estética, né? Mesmo teoria de música. O que era muito forte é que a gente tinha um grupo lá, era um grupo de artistas, de novos artistas, de gente que estava interessado em desenvolver criar uma arte, né, própria e tudo. E essa junção dessas vontades fez com que a gente pudesse avançar, né? Eu fiquei uns 4 anos lá e foi um período muito importante. Das primeiras músicas, coisas que hoje são conhecidas, que eu estou sempre cantando, elas foram criadas nesse período do Laborarte.